Hoje eu sou um criador, né, que a gente chama, né, influenciador, né, de games e esportes, que é um mercado que cresce muito a cada dia. Game é uma galera, não sei se vocês jogam, se vocês fazem alguma coisa nesse É, sentido. Joga, não? Não, não jogo só pro meu não. filho, Não. de vez em quando. Pra quem, de repente, aí tem seus 13, seus 14, 15, Ó, tá ali na Tá adolescência. querendo investir, já é, moleque. Vamos lá, não, tem que recuperar o investimento. Exato. Para quem quer entrar nesse mercado que a gente já viu que é muito grande, né? Era uma pergunta que eu ia fazer. Quais são as dicas assim que você teria? Eu imagino que de imediato seria definir Caminhos. caminhos, né? Estudando esses caminhos, ó, você pode ser Você fala de competidor. adolescente? Adolescente. São vários caminhos, né? Eu acredito que hoje o competidor, o pro player, financeiramente falando, não sei se é das melhores opções, porque o mercado ainda é meio pequeno. Assim, vamos dizer, em quantidade de vagas, em coisas, né? Depende. A não ser que seja extraordinário. Se for muito bom, aí não tem o que fazer. Aí o caminho é esse mesmo. Tem que perceber, é mais sentimento mesmo. É o feeling ali, você vai vendo, meu filho joga tal jogo, um exemplo. Joga lá o Valorant, que é um jogo de tiro também, que é mais cartoonizado. Esses jogos competitivos eles são mais assim, né? 5 contra 5. Tem umas coisas meio assim. Se ele for muito bom, aí não tem jeito. É uma forma de você identificá-lo. As redes sociais, ela é uma boa forma de você mostrar que você é bom. Tudo que como você se vende também é muito importante. Então, se você tem uma rede social legal, que tá mostrando ali que você é um bom competidor, você começa a ficar famoso no jogo, por exemplo. O cara joga muito Fortnite, lá as pessoas começam a acompanhar o seu nickzinho, o seu nomezinho lá, ver que você é muito bom. Aí você começa a se destacar, chama atenção, rede social. Então, as redes sociais elas são muito importantes nesse crescimento dentro do cenário. Agora, tem que definir o que você quer. Se você quer um nicho, hoje a forma mais fácil de crescer é um nicho. Se você escolher um jogo e focar nele, focar mais próximo nele, criar comunidades dentro do jogo. Eu quero ser jornalista e fazer. Aí existem sites, tem que dar pesquisada. Tipo, qual é o site que fala sobre o jogo? Aí tem vários, tem o Denime, tem o, enfim, Game Arena, tem várias coisas. Eu quero ser um jornalista que escreve. Aí você vai procurar saber sobre isso, estudar jornalismo ou algo parecido, para você começar a escrever sobre o jogo, criar um blog. Hoje você acredita que a oportunidade, então, pelo que você falou, é muito mais para você ser um influencer, né? Um influenciador, É um do caminho. que um competidor. Porque o competidor hoje o mercado Pode ter também. é pequeno, mas é menor. É pequeno, não que o mas- influencer seja grande, não é isso não, porque a gente vê um monte de gente tentando e não. É difícil. e não- É e difícil, não é difícil cresce, mais ou não- menos, né? Tem muita gente também. Sim. Tem muita gente. Tem muito influenciador. Muitos. Então, aí eu queria entender a história. Saiu do Banco Brasil, você já estava com o seu canal, o que você apresentava no seu canal? Você não Sabe o que é pior? Eu apresentava? nunca tive um canal. Tipo, Então, um canal você que eu sempre faça foi a marca dos outros, né? Você sempre estava representando marcas. É isso, eu Outback, Aí você Banco saiu do o quê? Brasil. 2022? 2021, final de 2021, virei host, apresentador oficial do Banco do Brasil. E comecei a representar outras marcas. Comecei também a trabalhar com o SBT Mas aí Games. começou a ter o seu canal. Aí eu comecei a fazer coisa mais das minhas redes sociais. Instagram, focar no meu Instagram. Eu tinha um canal na Twitch, onde eu jogava diariamente, fazendo live e tudo mais. Só que aí eu comecei a identificar que eu sempre fui focado muito em negócio. Eu sempre olhei muito pro comercial Sim. da coisa, né? Eu sempre tive um olhar muito comercial. Eu trabalhei como vendedor durante muito tempo Aham. em loja. Sim. E eu peguei um feeling muito legal de identificar oportunidades. Pô, legal. Sim, As sim. empresas sempre estavam as dores. O cara tá precisando de alguma coisa. Eu sempre levava uma solução, um projeto. Vamos fazer assim assado. Então eu já tive podcast, por exemplo, com o Outback durante 2 anos. Sim. Pô, Apresentando. Durante a pandemia, o podcast Sim. mandava lá o lanche pro convidado. Aham. A gente fazia o podcast, fazia um podcast trocando uma ideia sobre game, sobre esporte, sobre o dia a dia dele. Mas agora Comendo. já na sua rede. Na minha rede Já social. na sua rede. Então, Sim. tipo assim, eu já tive várias formas de fazer. Então, eu sempre procurei muitas dores. Então, a forma que eu ganhava dinheiro era criando projetos, entregando pra marca. Falou, vamos fazer assim, assado. É o que eles gostavam muito. E aí você apresentava o projeto para a marca? Eu apresentava o projeto pra marca. Mas você tinha esse acesso assim? Esse não. É porque você acabou pegando esse acesso quando você estava lá no Game Show? Porque como é que é isso? Como é que eu tenho um projeto e eu quero apresentar para uma Foi a marca? parte que ele Como é começou que- falando que ele ia pros eventos, falou de São Exato, Paulo, ele ia muito conhecendo marketing. as marcas. Eu conhecendo muita galera, como eu trabalhava com social media na parte de marketing, Aham. eu conversava muito com a galera De do marketing. Então você acaba tendo esse acesso. conhecendo um pouco. E existe também o LinkedIn, né? Vocês provavelmente conhecem o Sim, LinkedIn. sim. Rede social. E você vai adicionando as pessoas vão te conhecendo, o cara vai te conhecendo. E se você usa o LinkedIn hoje em dia, Uhum. você tem um acesso um pouco mais
mais forte com essas pessoas. Então, Entendi. eu sempre fui muito comercial, sempre fui muito legal, sempre troquei muita ideia. Então, eu mandava mensagem, já mandei mensagem. Pô, tem um pô, projeto aqui? Pô, vamos fazer assim assado. Pô, eu queria muito apresentar, trocar uma ideia Pô, com vocês. legal. Quem que eu posso falar lá? Fala com fulano. Eu mandava e-mail pra fulano. Sempre fui muito assim, né? Entendi. Uhum. Vai Fuçando, buscando, entendi. fuçando. Então, eu aprendi muito isso com isso, as respostas, comecei a entender como é que era o modus operandi, qual era o organograma das empresas, quem respondia o quê. Então, eu sempre fui muito isso, por exemplo. O Outback foi assim, no LinkedIn, mandei uma mensagem pra diretora do Outback, vi que ela conhecia ela, falei, ó, queria muito trabalhar com Outback, tal, poxa, legal. Eu vi que vocês estão entrando no cenário de games e esporte, vamos fazer assim, assado. Aí ela falou, ó, aí demorou só umas 2 semanas, ela me respondeu. Eu falei, cara, me respondeu. Aí ela falou assim, ó, vou passar seu e-mail para o pessoal do meu marketing. Eu falei, pô, já é um caminho. Aí ela mandou meu e-mail pro pessoal do marketing. 3 meses depois, o pessoal do marketing mandou um e-mail. Eu falei, cara, que legal. Entendi. Aí eles mandaram um e-mail perguntando, o que você tem em mente? Aí eu falei, agora eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí criei lá o podcast, criei várias ideias. Mandei pra eles, eles adoraram, vamos nessa. Aí inicialmente era só uma permuta, eles mandavam O permuta, né? lanche, né? Mandavam lanche e me mandavam gifts pra eu poder comer no Outback. Tipo Aham. assim, era absurdo. Eu ganhava, sei lá, 20 gifts do Outback. Cara. Eu Caramba. enjoei de comer. Aí depois, no segundo ano, aí nos primeiros 6 meses. Aham. Aí eles gostaram muito, deu tudo muito certo. Aí no segundo ano, aí eles falaram, agora a gente vai pagar. Aí Eles têm uma métrica Tem métrica. A métrica é o cupom, imagina. Métrica do quê? do resultado que audiência? você tá dando? É, pra audiência, né? eles? Só audiência. Não porque tem um existem link, um várias formas negócio? de É, marketing. várias né? formas, né? Existem Fica- várias formas de marketing. Tem a marketing awareness, que eles conseguem ver pulverizando a marca em vários lugares, Aham. né? E tem a forma também de gerar links, né? Pra você, Sim. galera, clicar. E no final das Ah. contas eu mandava minha audiência, pô. Tinha lá, quando você acaba uma live, sei Você lá, manda deu as métricas 50 pra mil eles. pessoas na live. Você tira pega ali as métricas, quem entrou, quem não entrou, as citações ali e joga pra ele, faz um relatório. Aí eu mandava todo legal. mês o relatório de tudo que eu fiz pra eles ao longo daquele mês. Além da questão da- comprovações. Profissional, Sim, né? aí manda as comprovações, comprovou tudo direitinho, emite a nota, pagamento. Além da questão das, Tem todas das as métricas, que a Natália, quando teve aqui, ela falou algo muito parecido. Ela fazia propaganda para as marcas lá de panela, Aham. e de... A Natália foi uma entrevistada que teve aqui que ela faz mesa de frios, né? Uhum. O negócio dela é esse. E ela começou também fazendo vídeos e tal, e expondo. E aí ela mandava as métricas da plataforma para as empresas, para as empresas que queriam vender os produtos, e as empresas começaram também a contratá-la. E aí tinha lá o cupom, tipo, Natália 20, você ganhava 20% de desconto. E aí, em função das métricas de visualização e dos cupons que eram utilizados, a marca mede aquele resultado, né? Quantas pessoas Exato. compraram a minha panela com seu Com o cupom. seu link. É. Não, existe uma métrica, facilmente, o link parametrizado, que a gente chama, né? Que é um Sim. link que as pessoas conseguem, que as marcas conseguem ver da onde clicou, da qual rede social veio, quantos cliques vieram Entendi. a partir daquele link. Então, Entendi. tem várias formas de fazer. Isso é legal. tranquilo, na verdade, Legal. né? Já Sim, se popularizou, vamos dizer assim, dentro do cenário. E eles conseguem medir. E às vezes eles só querem divulgar a marca também. Às vezes nem querem métrica nenhuma, só quer que a marca seja pulverizada no máximo de pessoas Sim, possível. entendi. Até porque Mais a verba divulgação de mesmo. marketing, o custo para eles é muito baixo, vamos dizer assim. E aí dentro você daquilo. saiu do Banco do Brasil, começou nisso e falou, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu não quero outra coisa, né? Aí, com pelo menos 5, 6 marcas me patrocinando, me pagando. E eu sempre Aí fui hoje você já recebe. Hoje não é mais Não, aquela isso troca. foi naquela época. 6 meses, permuta, no ano seguinte eles já me pagavam. Ah, legal. Aí o que acontece? Eu acredito que eu tenho um diferencial de negociação, acredito eu, né? Os influenciadores normalmente fazem mais publi, faz uma ação pontual aqui e Sim. recebe. Eu gosto de construir uma história ali, eu sempre sugiro isso pra marca. Até por É melhor. a sua até pra profissão, mim. da, Não, da, mas é da- melhor do pra que você mim, é porque eu tenho formado. uma estabilidade maior. Sim, entendi. Então, eu consigo uma estabilidade maior, tenho contratos mais longos. Entendi. 2 anos, 3 anos. Então, Legal. essas marcas, eu tava, tipo assim, ao ponto de eu estar com 6 marcas me pagando mensalmente, cada um com um contrato de 1 ano. Entendi. E aí sempre Pô, foi legal. renovando, Entendi. brigando pra renovar, e aumenta ou diminui, Aham. pensa melhor, assim funcionou, não funcionou, vamos pensar melhor, vamos organizar melhor. Então, sempre teve esse feedback, assim, sempre Entendi. no fim dos contratos. Agora tô renovando com um monte aí. Mas acontece muito. Então, aí tem marca que não renova, normal. Aham. Pensou em outros caminhos, outras chegam, enquanto isso chegam, e enquanto isso estou prospectando, estou conversando com outras, Sim. que às vezes até com concorrente, para um determinado momento É isso que eu ia entrar perguntar, no tem a questão da lugar. exclusividade da Tem, marca. por do exemplo, a produto, Acer hoje né? eu não posso Outro- falar de outra marca de notebook e Multi- monitor. Entendi. E existe no contrato uma exclusividade total. Não posso falar, eu posso falar até da marca, mas não posso falar que é bom.
Entendi. Entendeu? Tem lá, entendi. não pode citar, É, enfim, tem algumas pô, coisas que legal. de exclusividade. Entendi. Na época do banco, eu não podia falar de outro banco. Eu jamais falar do Itaú Sim. no Pô. meu dia a dia. Nem usar laranja. Tipo, tem uns detalhes, assim, tipo, específicos. Caramba, os nem contratos usar- têm esse nível de detalhamento? Dress code, É, a cor que você pode usar no dia a dia, você não pode usar laranja. Por exemplo, umas paradas Você assim. falou uma coisa muito interessante aí do lance da diretora que você mandou mensagem no LinkedIn. É que a gente fala de sorte e competência, né? Tipo, Você manda pra 10, né? Se um Hã? responder. Oi? Você manda pra 10 pessoas. Se um responder, você já tá. Sim, mas assim, mas se todos respondessem e você não tivesse um projeto concreto também, de que adianta você ter a sorte se não tem a competência, entendeu? Exato. É. Então, quando a oportunidade surgiu, Eu tava você já pronto. tinha um projeto pronto. Então é interessante isso. Porque às vezes a pessoa não sabe também o que quer da vida. Vou falar né? legal. Hoje o meu dia a dia é 100% pensado em projetos, ideias, criando ideias, projetos, para que elas possam ser. Ver com qual marca isso faz fit. Hoje, meu dia a dia é relacionamento Uhum. e projetos. Meu dia a dia é esse. Eu passo o dia inteiro trocando ideia, mandando só que a mensagem, galera só vê a live, né? conversando. É, A galera só vê a live e o joguinho, né? É aquela Exato. parada do trabalho que O cara acha que eu não trabalho. Você, É, pô, isso aí. Das 7 horas da noite, você tá esgotado mentalmente. Você não sabe fazer. Sim. Essa história do trabalho foi engraçada, que a gente tava conversando ontem na casa da minha sogra, tava conversando com eles lá. Aí falando, a menina tava indo em casa trabalhar, ela falou assim: meu sogro falou: vê um lanche lá pra fulana, porque ela deve estar com fome, pô, trabalhando pra caramba lá, um trabalho braçal, um pouco Sim. mais. Aí ele falou: porque você não faz nada, pô, não trabalha. Aí eu olhei pra ele e falei: ele não trabalha. Aí não sente fome. Falei, como assim? Que ideia é essa? Aí eu achei engraçado também. Porque eu moro em Itaipu, né? Aham. Uma região ali, pouco. Não é que é roça, mas uma galera. Uma coisa. É quase uma roça, assim, vamos dizer assim, que a gente chama, né? É mais reservado. É uma coisa né? mais afastada e tal. Então, ali, pra aquela galera que tem, tipo, lá, seus 50 anos, É. o cara que trabalha é o cara que tá na enxada, é o Sim, cara que tá, é. pô, pedreiro, o cara que tá. O cara sai de manhã, ralando, chega limpando. tarde. Ou saiu de casa, já É. de manhã, chegou até Então pra eles é um absurdo que eu esteja em casa Casa, desde 2021, absolutamente sem fazer nada na cabeça deles, né? Eu achei engraçado quando a gente tava Pô, conversando. 3 que anos sem fazer nada. A gente tava, né, conversando sobre o episódio, e aí você falou, não, vamos, agora eu posso falar e tal, mas até 9 horas, que 9 horas eu vou entrar numa live e tal, eu me afasto do celular. Então, tipo assim, tem um planejamento ao longo do Não só live, né? Tem sessão fotográfica. Por exemplo, naquele dia que a gente tava conversando, tava na sessão fotográfica em São Paulo. Uhum. A marca tá lançando uma roupa, eu fui lá ser modelo. Tipo, tava sendo filmado, tirando foto, então eu não conseguiria nem te atender. Então, tipo, às vezes eu fico longe do celular, mas tem dia. Mas no 98% do dia eu tô agarrado no celular. Você viu o celular? Quando eu abrir meu WhatsApp aqui hoje, daqui a pouco, principalmente no horário comercial de São Paulo, 9 e pouco, 10 horas, começa uma loucura. Então, quando eu abrir meu telefone, depois que a gente tá aqui trocando essa ideia, mas eu tenho até medo de ver o que tá. Eu tô aqui pensando, pô, tem que entregar, porque além de eu ser influenciador, tem outros negócios. Sim. Você vai diversificando. Eu tenho uma produtora audiovisual, que, pô, faz eventos, filmagem, fotografia, Legal. entre outras coisas, para as Entendi. marcas também, porque era uma dor dos clientes também, que eu percebi aqui. Tô precisando disso para cotar isso. Você faz? Falei, faço. Aí, a partir daí, eu falei, tá precisando, então vou montar, montei. Tudo que tá precisando perto de mim, eu monto. Não, Juro. legal. Tudo que Legal. tá precisando perto de mim, eu crio. Ah, sensacional. É você resolver a dor do seu cliente. Sim, aí, isso aí. pô, tudo que ele precisa, ele fala comigo. Eu falo, tenho. Aí eu vou lá, montei, tem hoje uma produtora audiovisual. O cara vai lá, faz vídeo, faz filme, faz foto. Nem divulguei isso ainda, é a primeira vez que eu tô falando. Aham. Então, tipo assim, tem várias coisas. Preciso de um influenciador tal. David, você pode? Eu falo, não posso. Mas eu tenho fulano pra indicar. E se eu tenho fulano pra indicar, ele tá precisando de influenciadores. Eu já aí montei o quê? Uma galera. Meio que uma produtora, uma Uma agência. Uma agência de Tem, E aí você ganha em tenho cima do vários cara que você influenciadores, indicou. eu monto o projeto pra empresa, a empresa vem lá, legal. olha e fala, pô, quero X influenciadores pra isso e isso. Eu vou lá, vejo quais são os melhores pra aquele tipo de Caramba. conteúdo. Que legal. faço Isso um só tem relatório. influenciador de game ou você tem influenciador de outras áreas também? Tá precisando? Se estiver precisando, a gente arruma. A gente tava conversando sobre isso. Se estiver precisando, a gente vê, ué. Eu tenho. Ué. Tem, né? Vai no tem. mercado e vai. Exatamente. É, isso aí. Tá precisando? Então tá, vamos lá. Não faz- Entendi. Constrói, né? Se não tem, a gente Pô, constrói. pô, legal. Então, David, a gente tá caminhando pro final, né? E nosso canal Valores e Negócios. Quais são os valores assim que você cita pra gente que assim, ó, isso aqui eu não negocio? Tem tanta coisa que a gente consegue pensar, né? Uma coisa que eu aprendi muito
na minha família e tudo mais, eu entendo que você não passar por cima das pessoas pra você conquistar algo seja um dos valores negociáveis pra mim, assim. Eu observo muito isso, né? No mundo corporativo, nesse mercado, assim, você percebe que as pessoas não dão valor pra outra. Tipo, tá aqui, tá me incomodando, ela passa por cima de você, sim, ela te sim. atropela, não tá nem aí, ela não tá aí para as consequências que isso vai trazer pra sua vida de alguma forma. Uhum. É uma das coisas que eu valorizo muito, é isso, é não passar por cima de quem tá nesse meu caminho. Eu tento ou me juntar, ou me aproximar, ou fazer algo, e aí é a coisa que eu mais penso, não, porque quando isso acontece, isso é muito ruim pra você. Sim. Quando acontece com você é ruim, Uhum. é duro, mas é uma coisa que eu penso diariamente. Falo, isso eu não quero fazer. Eu não quero, tipo, se tiver, por exemplo, aconteceu há pouco tempo agora, algo similar a isso. Pareceu que eu tava querendo passar por cima de alguém pra poder chegar em determinado lugar. Eu falei, não, vamos lá conversar com fulano, vamos fazer isso, vamos mostrar o que tá acontecendo. E a gente conversou, mostrei exatamente o que tava acontecendo, tudo que rolou. E tudo certo. Ficou claro que não era uma tentativa de passar por cima e tal. Então, isso pra mim é uma coisa que me incomoda muito. Hoje é o que eu penso muito de valor, assim, da minha vida pra reger o meu dia a dia de trabalho. E aí, tentar também. E aí, é aquelas coisas, né? Você, tipo, não se corromper com as facilidades que aparecem no seu dia a dia. Acho que isso é muito tentador, sinceramente falando, em alguns aspectos. Mas aí é você ver sua criação, da onde você veio. Pô, eu sempre fui um menino. A minha vida foi muito pobre, né? Uhum. Tipo, a gente acesso a quase nada, assim, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. A gente teve muita dificuldade no início da nossa vida. Eu, moleque, ali, eu lembro, meu pai desempregado, minha mãe desempregada, uma dificuldade tremenda. A alimentação, o local onde a gente morava sempre foi muito complexo, muito ruim, sempre era muita goteira, sempre era Sim. muito difícil, a alimentação era péssima. Então, assim, péssima, assim, das condições, né, que eu quero dizer. Nunca faltou comida, mas Sim. Sim, é faltou muita comida de qualidade. Qualidade, sim. É. Então, assim, tinha o mínimo do mínimo ali pra gente viver. Então, quando as coisas mudaram, minha vida mudou muito, assim, desde 2020, assim. Porque, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar mesmo, em 2010, por aí, 2009, as coisas melhoraram muito pra mim. Então, você acaba mudando. E aí, de 2020 pra frente, as coisas mudaram muito mesmo. Uhum. Aí foi um salto, assim. Quando você parou de trabalhar, a coisa melhorou, tá É. vendo? Exato, exato. Então, essa O segredo coisa. é esse, então. O Então segredo é valorizar mesmo É. tudo isso, todo o nosso aprendizado. Pô, fui um menino criado na igreja. Você é cristão? Eu sou cristão, mas hoje eu não tenho igreja. Não tô em nenhuma igreja. Me decepcionei muito. A verdade é essa. Eu falo isso Sim, sempre que não, possível. sem problema. Eu sempre falo isso, assim, ao longo do tempo, eu já fui líder jovem, durante, sei lá, 5 anos. Eu cantava, sempre cantei no Ministério de Louvor, uma coisa, eu amo a música, é uma coisa Sua que mãe sempre mexe. me fala isso. É, né? É. É uma coisa que eu gosto muito. Pô, o Ministério de Louvor sempre foi muito legal. Eu cantava, toco guitarra, sempre foi muito ligado a legal. isso, né? Atividade na igreja, sempre curti muito, cantei em coral, sempre foi muito Ah. legal. Só que determinado período, assim, principalmente por questões políticas, começou muito a política a entrar dentro da igreja, assim, na minha opinião, né? E isso me deixou muito chateado. Eu não consegui identificar que aquilo ali seria legal para a igreja, porque em que momento aquilo ali seria legal para a igreja? E aí a igreja se misturando na política. Não só a política entrando na igreja e trazendo problemas para a igreja, mais do que já tem, pô. A igreja tem problemas inúmeros. Né? A gente passando fome, aí você tem que ajudar com a cesta básica. A gente, não sei o que lá, é obra sempre que você precisa. É cuidar do irmão lá que tá com problemas, ou que, enfim, tá tendo fofoca. Vamos cuidar dessa questão. Vamos, enfim, pastor com vários problemas para resolver. E, pô, ainda entra a política para você ter mais uma Mais um questão, problema. divergências, mais brigas, mais situações. Eu falei, cara, isso não é para mim. E eu sempre fui muito um cara que sempre pensei, né? Sempre refleti sobre tudo. Então comecei a ver que estava tendo muitos debates, muitos diálogos sobre vários aspectos, coisas que nem na Bíblia tá, sabe? Tipo, Sim. o cara, assim, vou te dar um exemplo aqui, o cara fala, não pode pintar o cabelo. Sabe? Isso me incomodava não pode botar uma bermuda. Isso me incomodava de uma forma muito grande. Parece pequeno, mas não é, porque diariamente você tinha esses debates. Tipo, não pode pintar o cabelo por quê? Onde que tá escrito aqui pra você pintar o perfeito. cabelo? E aí eu começava a levantar questões e falar, pô, se a sua esposa, que tem cabelo grisalho, pinta de preto, por que que o jovem não pode pintar de azul? Qual que é a diferença do azul pro preto? Não pode determinadas cores ou não pode? Se a sua esposa pinta de ruivo, por que que o meu filho não pode pintar de amarelo? Sim. Entendeu? Por que ele não pode deixar
dourado, sei lá. É. Porque é pecado só a cor dourada, vermelha ou a cor... Você tá gostando do assunto, né? Você tá animadinho, eu tô vendo que você tá Eu não vou gostando. nem complementar. Você tá entendendo que eu complementar. falo no aspecto? As minhas divergências eram assim. Eu tô sentindo que você tá gostando. Então, o pecado tá na cor. Tá na cor azul Ah, ou tá na cor preta? Ou do vermelho que a sua esposa pintou, você pintou. Para as mais progressistas, que ainda deixam, né? Não é. Essa, Tem mais essa eu acho que conservador. não. Mas eu tô falando, para as mais progressistas ainda tem a questão do vinho e da cerveja. O vinho pode, mas a cerveja Exato, não pode. exato. Então, era outra também. Eu não bebo, eu não bebo hoje, eu não bebo hoje. Cara, muito dificilmente eu bebo. Assim, vinho eu gosto. Sim. Muito dificilmente eu bebo. Muito, muito, muito. Tipo assim, eu não lembro a última vez que eu bebi. Mas o vinho eu gosto, vinhozinho é bom. E eu falava, era uma discussão, cara, qual. Né, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas eu pensava assim, qual é o pecado Sim. de você estar na sua casa, você e sua esposa, comendo uma carne e beber uma taça de vinho? Isso não tem a menor possibilidade de ser pecado, na minha opinião, Sim. tá? Essa é a opinião Sim, pessoal. lógico. Não existe a menor. eu Porque qual que é o também acho que não. Qual que é o problema? Embora eu não Na verdade, qual é o faça problema da bebida alcoólica? Aham. É você beber, se embriagar, perder o controle do seu corpo. Aí eu entendo que você existe o pecado, porque quando você perde o controle do seu corpo, você não sabe o que está fazendo. Perfeito. Então você está muito mais favorável a cometer Sim. pecados, que Sim. podem ser desde crimes a coisas que você entende que não sejam aliados à sim. questão cristã, Afecto. a norma, a fé cristã. Então, esse é o pecado pra mim. Agora, se você bebe uma taça de vinho comendo uma carne, pô, você tá doido se você achar que isso é um pecado, na minha opinião. Claro, sempre deixando pontuado isso. Então eu tinha essas divergências absurdas. E vou te falar a mesma coisa da cerveja. Se você tá na sua casa, em um determinado momento, você bebe um copo de cerveja, isso não é pecado pra mim. Não é pecado. Mas enfim, e aí, existe divergência e tudo mais. E aí, não só essas coisas começaram a me incomodar um pouco, falar, pô, tudo bem. Mas aí era uma discussão diária. Mas aí, como começou a política, eu falei, cara, essa política não dá, cara. Não Porque, dá na pra entrar verdade, política na igreja, sobre cara. a política que você falou, é o seguinte, a gente tem dois ângulos. A gente tem a política entrando na igreja e a gente tem a igreja entrando na política. Esse era o ponto. Vou contar uma história simples. Eu saí da minha igreja, casei, saí da minha igreja porque eu não tava aguentando mais. Era a época de 2018, eleição, Sim. Bolsonaro. Ali a igreja brasileira Nossa. achou, literalmente. Um caos dentro da igreja, cara. Eu não tava aguentando, eu não conseguia mais já debater com ninguém. Eu falava, não aguento mais. Isso não é Cristo pra mim, Sim. em alguns aspectos. Né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não dá pra mim. A gente foi morar um pouco mais longe da igreja, parei de ir. Falei, vou procurar outra. Aí fui pra outra. Uma igreja que eu era quando era mais novo. Eu fui até uns 7, 8 anos de uma igreja com a minha família, meus pais e minha mãe. Abri uma filial mais perto da nossa casa dessa igreja. A gente foi pra lá, congreguei lá até os 20 e poucos anos. E depois saí assim, casei, né? E aí voltei pra essa igreja. Falei, pô, que é legal, sempre estive aqui, conheço um monte de gente, muito bom e tal. Fui. Aí o pastor, num determinado dia, falou que ia se candidatar a vereador. Falei, aí pra mim não dá. Aí ele falou, cara, eu vou me candidatar a vereador. A igreja precisando de um monte de coisa, de gente pra cuidar. Aí o pastor vai ser vereador. Aí pra mim, eu falei, aquilo ali, pra mim foi uma sentença. E era pandemia, cara. Era tipo assim, pouco antes da pandemia. Aí eu falei, ai, cara, não dá pra mim, isso não dá, cara. O pastor vai ser vereador, cara. Eu gostando da igreja, 2020. feliz, doido pra entrar no ministério de louvor, tipo, vendo aquilo. Falei, cara, e era uma igreja, tipo, estruturada, assim. Foi 2020 isso, né? Um pouquinho 2020. de pandemia, 16 de março de 2020 foi o primeiro dia de lockdown. Eu falei, cara, que incrível, essa igreja tá muito legal, pô, estruturalmente, a estrutura de música, pô, tratado acusticamente, sax. Falei, cara, eu vou entrar nesse ministério de louvor, vai ser incrível, vai ser uma das coisas mais... Aí o pastor vai me puxar uma dessa no domingo de manhã, isso deu uma facada no peito. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí não fui no domingo de noite, não fui no outro domingo, bum, pandemia. Aí estourou a pandemia, Aí obviamente você fechou, não foi, ficou isso fechado aí. durante muito tempo, aí continuei com minhas práticas cristãs, né, de orar, pô, ler a Sim. Bíblia, pegar alguma coisa assim. Claro que, sinceramente falando, se diminui muito Sim. a quantidade de momentos que você tem ali de leitura, de oração. Claro que você conversa com Deus, você fala mais esporadicamente de momentos específicos, não orações, tipo, vou orar aqui agora de manhã, orar de tarde, de noite, como você fazia, tipo, você tinha umas coisas mais assim. Mas eu continuei com as práticas e acreditando muito no cristianismo como um todo, né? Como a palavra do evangelho, de Cristo, que salva, que liberta, que Isso aí. protege. Só que eu comecei a ver de outra forma, em alguns aspectos, principalmente no seu testemunho. Eu acredito muito na forma de evangelizar, você consegue dar o testemunho, mostrar
você vive Cristo não enfiando na cabeça do cara. Você vai morrer, você vai pro inferno. Isso pra mim sempre foi muito agressivo da arte. E parte da igreja, né, acredita nessa coisa. E aí, como eu sou um pouco mais progressista na questão política e tudo mais, eu comecei a identificar o evangelho muito mais próximo. Aí eu falei, vamos fazer uma análise. Aí eu falei, beleza, tá uma discussão danada, eu quero saber o que Cristo. Vamos ver o que Cristo poderia falar sobre determinados temas. E aí eu comecei a analisar, comecei a botar. O que Cristo fala? Isso. Botei isso na minha mesa, na minha cabeça. Ele tá gostando. Tá? Eu falei pra você que ele ia gostar. Eu falei pra você que ele ia gostar. E aí eu comecei a determinados temas e falo, aqui amar o próximo. Gente, é uma opinião pessoal. Aqui amar o próximo. Por Cristo ama o próximo, ama as pessoas. Eu vi zero agressividade no discurso de Cristo, de Jesus, assim. E aí eu vi que se assemelhava muito mais para um algo centro-esquerda, na minha opinião, do que centro-direita. Falei, mano, é isso. Eu não vou ficar quebrando minha cabeça, brigando com ninguém por nada mais. Eu não quero mais discutir sobre política com ninguém. Mas pelo que eu entendi aqui disso tudo, claro que existem pautas que são problemáticas para a igreja, né? Para o aborto, como homossexualidade, homossexualismo, como todo. Isso, para a igreja, é uma pedra no sapato, vamos dizer assim, porque a igreja ela não consegue, de certa forma, atender esse público. A igreja não sabe atender esse público. Não sabe, a verdade é essa. Pelo menos parte das igrejas, né? Ela não sabe o que fazer. E aí, como ela não sabe, que a igreja como ela não sabe o que fazer, ela reprime, pô. Ela bota para longe dela. E aí, o debate vira um monstro, porque o número de pessoas nessas condições é gigantesco. E aí você entra em vários debates. Pô, o aborto. Em situações de estupro, pode ter o aborto ou não? Para grande parte da igreja, não. Mas, e aí? E o ser humano? Qual que é a decisão do ser humano? Enfim, são várias discussões. E esse hoje, na minha opinião, esses dois temas em específico, é o que separa a igreja das pessoas. São os dois. É o tema mais forte e cabuloso, na minha opinião, que dá mais dificuldade para poder hoje a igreja se identificar e trazer pessoas novas e tudo mais. Eu tenho dificuldade realmente. E eu não tenho resposta, meu. Eu não tenho resposta. É bem complexo. Eu tenho possíveis soluções, mas eu não tenho respostas para isso. É bem complexo. Né? Você quer falar hoje também? Não, acho que a gente pode terminar deixando essa... Não, sim, mas eu queria falar só que... Sim. Não, pode que ficar à o ponto vontade, principal para mim hoje, eu acho que a igreja ela deveria ser imparcial no sentido de ela olhar para essa pessoa e falar, eu não concordo com essa condição, beleza? Mas eu quero você aqui comigo. Sim. Porque eu vou te falar uma coisa aqui de experiência própria. Durante a minha vida na igreja toda, tinham vários homossexuais na minha igreja. Vários. Todo Mas não mundo. eram assumidos, né? Mas todo mundo sabia, irmão. O problema pra mim é esse. É você saber e fingir que não. Isso pra mim é a hipocrisia do nível máximo, pô. Na minha igreja tinha um homossexual que era líder dos jovens, pô. A vida, todo mundo sabia que ele era homossexual. Todo mundo sabia. A gente não sabia das práticas dele no dia a dia. Sim. Mas todo mundo sabia que ele era homossexual. E ele era líder de jovens. Mas as pessoas brincavam por trás. Sim. Mas ninguém falava nada. Ou seja, fingia que aquilo ali não existia. Em determinado momento, que ele se assumiu e falou, eu sou homossexual. Ele foi excluído do hall de membros, pô. Então, o que você... Enquanto você não falar... enquanto ninguém sabe, enquanto ninguém sabe, enquanto ninguém sabe, isso tá aí, tudo bem? É isso aí. Essa é a questão. Ele pode cantar no Ministério de Louvor. E a partir do momento que ele fala, eu sou homossexual, é isso. A minha vida é isso. Eu me sinto assim, diariamente. E pronto, você tá excluído do hall de membros. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, acho que a igreja, nesse caso, ela tinha que abraçar muito, na minha opinião, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou o responsável pela igreja, eu não sou o porta-voz da igreja. Quem sou eu? Mas eu acho que a igreja ela tinha que abraçar essas pessoas de uma forma mais justa para que elas possam viver o evangelho. Ela se relaciona com homem. Isso aí deixa Deus julgar. Deixa no juízo final, ela vai responder se tá certo ou se tá errado. Não é só eu, não é você, e não é o pastor que vai dizer, que vai decidir se ela vai pro céu ou pro inferno a partir do comportamento dela fora da igreja. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí a gente vai entrar em vários aspectos. Eu concordo que durante muitos anos a igreja ficou preocupada com usos e costumes, enquanto um determinado grupo da sociedade estava com uma agenda bem definida, se entrelaçando na cultura, na educação e tal, com agendas bem definidas.
né? Então, acho que falta um pouco mesmo dessa autocrítica da igreja. Sensibilidade, né, talvez? Sensibilidade. Não de olhar para trás e aprender com os erros. Sim. Mas no outro caminho, eu também penso que ninguém fez tanto, né? Você pega, por exemplo, a escola, como conhecemos, esse modelo onde todo mundo se junta num lugar. Sim. Quem começou com isso foi a igreja. A dúvida. maioria dos hospitais, você vai ver o nome, eu faço muita perícia judicial, né? Então você vê lá o nome, razão social do hospital, é a Associação das Pioneiras, Aham. o Colégio das Freiras. Então, Sim. assim, você tem, e aí eu estou incluindo até os nossos irmãos católicos, né? Isso é um ponto muito importante também. Que eu acredito na unidade, tá? É Eu isso. acredito na unidade, isso é meu. Mas a igreja fez muita coisa, mas também tem a sua parte crítica. Só que assim, eu tenho um Tem amigo. seus problemas Tem os também. seus problemas, acho que faltou um pouco de crítica. Eu tenho um amigo que ele mesmo o Vasco estando na situação Sou que vascaíno. está. Aí, tá vendo? Aí, ó. Então, mesmo Duro, vocês Vasco da Gama. continuam torcendo pro Vasco, Sim. né? Então, eu. Trancos e barrancos. É, Que pra mim eu já largava tudo hoje. Eu acredito desproporcional você, e aí quando eu falo você, eu não tô falando o David, tô falando as pessoas que se desconectam da igreja por causa de um problema, entendeu? Você não deixa de torcer pro Vasco, por que Sim. que eu vou deixar da igreja, entendeu? Eu acho que é desproporcional você se desconectar do todo, Aham. porque você teve o problema em uma parte. Então, mas eu Sem dúvida. deixo de ir pro estádio. Eu continuo Ah. sendo vascaíno. Vascaíno. Eu- Eu apenas não Mas eu estou entendo, Você não frequentando... deixa de comentar, você não Apenas deixa de estou frequentando influenciar. a igreja, Mas tem mas que continuo não sendo tá cristão. jogando, senta lá, É. Continuo sendo cristão. Eu acho que quando a gente se desconecta do todo, porque Uhum. você teve um problema com uma A parte... história da brasa, né? Não, pouco é um também. exemplo bem antigo, Mas é esfria legal. mesmo, esfria mesmo. Isso aí. Não, eu acho assim, além de você esfriar, eu acho que você deixa de doar também. E aí você Sim. perde, você se mutila. Sim. Porque ainda mais, aí eu tô falando específico do David. Sim. Pô, o David tem uma pegada com os adolescentes que eu não tenho, entendeu? Que ele não tem, entendeu? Você fala com o público, você fala com uma galera, você pode influenciar uma galera que tá vindo pra ser diferente e pra ser até melhor do que você mesmo, entendeu? Sem dúvida. Então eu acho que quando a gente se desconecta do todo porque a gente teve problema com uma parte, eu acho que é desproporcional. Mas aí também é a minha opinião, entendeu? Porque eu acho que você poderia, se me permite o conselho, tomar o seu vinho, comer a sua carne e pelo menos domingo ali, quinta... Mas vou te falar, legal, esse nem é o principal discussão. Isso aí pra mim eu faço o que eu quiser. Uhum. Essa- E aí entra na história do homossexual lá. Se ele não souber, tá tudo tranquilo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse não é zero problema, na verdade. Pra mim, isso aí já tá superado. Esse Ah. tipo de discussão. Porque tá claro, mas cristalino na minha cabeça. Na minha relação com Deus, está cristalino que não é um pecado. Uhum. Então, tô tranquilo quanto a isso. E eu entendo também essa coisa do desconectado todo, porque eu sempre ouvi muito falar: o homem é homem, Deus é Deus. Só que em determinados momentos, isso se tornou tão latente, daí, sinceramente falando, a igreja ela comprou uma briga, na minha Sim. opinião, ela comprou uma briga política, ela comprou a história de uma pessoa que, na minha opinião, humilde opinião, era totalmente contrário do que ela dizia que era. Né? Uhum. Transformou um personagem, um homem, no centro de tudo. Ao ponto de quase te xingar. Sim, Se você fosse eu contra. concordo com você, que isso aconteceu. A igreja brasileira, Assustador. que Era deveria absurdo. pregar Cristo, começou a defender cada um seu... Seu lado. Do seu assim, lado. Sinceramente falando, eu vou falar nome, que na verdade eu não costumo falar muito de política, mas, por exemplo, o Bolsonaro, né, que hoje não é mais presidente, tal, Lula e tudo mais. E o que acontece, né? A gente tá até passando do horário, tô falando pra caramba aqui. Mas é porque são coisas que a gente precisa pontuar. A igreja começou a dar um destaque pra ele, assim, dentro do contexto geral, que, cara, absurdo. Sim, pastores se juntaram. Pastores falando no púlpito o dia inteiro disso, cara. Cara, isso me deixou maluco. Eu falei, cara, que absurdo, eu não consigo. E eu já era contra antes, desde as bancadas ali. Eu falava, cara, não. O novo Messias, né? Exato. E eu falava. E as pautas dos. Vou citar aqui Silas Malafaia, Sim. essas discussões, Silas Malafaia no super pop, discutindo com os homossexuais, não sei o que lá. Eu ficava em choque, falava, cara, isso não é Cristo, isso não é Cristo. Deus, tenho certeza que Sim. Cristo não tá feliz com Silas Eu Malafaia. posso no te super falar pop. algo maior ainda?
Eu acredito que a gente não precisa da direita para falar Deus, pátria, família. Não precisa. Também não precisa da esquerda para falar do amor ao próximo. Jesus Não já fala precisa, isso, não precisa. entendeu? Não precisa de nenhum dos dois. É. Então os dois lados pegaram pontos de um Exato. todo para justificar suas motivações, seus Sem dúvida, interesses, sem dúvida. entendeu? Só Só que a que quando igreja você- não é isso. Exato. A igreja não é o Lula, não é o Bolsonaro. Cristo já tem o seu reino. A igreja já tem o seu reino, já tem o seu presidente, já tem o seu Deus. Não precisa de Bolsonaro, não precisa de Lula, não precisa de Alckmin, não precisa de ninguém. E o Salomão do Reggae é um cara que eu gosto de acompanhar e tal. Eu gosto dele também. Ele fala muito sobre isso. Ele fala: Cristo não precisa de um novo Messias. É Cristo e Deus. E já existe o seu reino. A gente não precisa de esquerda, a gente não precisa de direita, não precisa de nada. Já existe o reino dos céus. E uma igreja aqui na Terra. E uma igreja aqui na Terra. Não se preocupa com isso. Esquece isso, porque só vai te fazer mal. Então, quando você pega um ser humano aleatório e coloca lá como centro das atenções na igreja, cara, isso é absurdo. Eu tenho certeza que essas pessoas vão responder, porque elas também são responsáveis por muitas pessoas que deixaram de ir na igreja. Sim. Por muitos cristãos que se esfriaram, por muitos que eu conheço, mas eu posso te falar, mais de 50, tranquilamente, amigos meus que não vão mais hoje por causa disso. Então, Eu tenho um Essas amigo pessoas- também que. essas pessoas vão responder, elas são responsáveis também por isso. Eu tenho clara certeza que muita gente vai responder por isso, por esse tipo de comportamento que fez. Sim. A omissão também é pecado. O escandalizar. Sim, Eu a entendo que omissão. isso também é se A escandalizar. omissão é pecado. Isso é escandalizar o evangelho ao meu ponto de ver também, em determinado momento. Porque você tá falando de uma coisa que te machuca pessoas que estão à sua volta, cara. O cara fala lá que, pô, tem que bater, tem que fazer não sei o que lá, tem que acabar a determinado tipo de gente. Cara, isso é inacreditável. Se você tem um filho que você fala, cara, quer que o meu filho morra? Vou defender meu filho, independente do que você acha. Sei lá. Então, assim, foi muito cruel pra mim esse período, mas graças a Deus hoje eu tenho uma visão muito mais cristalina do que eu entendo como certo, como errado. Enfim, acho que eu poderia realmente estar de volta numa igreja. Vira e mexe eu vou em uma outra, visito, mas sinto falta, de verdade, eu sinto falta dessa congregação, eu sinto falta de congregar, de estar próximo, de trocar uma ideia, tipo, reunião semanal, trocar uma ideia ali, fazer uma reunião, pô, a resenha, a conversa, a troca de coisas ali, isso sempre me fez muito bem. Hoje eu não tenho muito, até meus amigos também que eram da igreja na época, a gente conversa, mas não é mais aquela conversa de sempre, pegar um violão ali e tocar um louvor, isso pra mim era maravilhoso. Hoje eu não tenho, mas eu também entendo Tem um violão os ali atrás, se motivos. quiser. eu entendo os motivos que chegaram a acontecer isso, mas hoje eu sinto falta mesmo de visitar ali, eu vou uma outra, mas não é o Você já foi lá na meu igreja dia. lá da Fui sua uma mãe? vez, lá numa quarta, numa quinta, não lembro agora qual dia de culto, acho que foi quarta. É quinta e domingo. Quinta, foi numa quinta. Terça, quinta e domingo. Foi lá, muito legal, o pessoal, pô, me recebe bem, vai ficar minha mãe de lá, né, então ela vai lá me receber, pô, vem aí, vou fazer não sei o que lá. E ela fica contando pros outros também que eu tocava, que eu cantava, que eu fazia não sei o que lá. Ela Tipo, fala me chama, bastante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, eu sei que você toca, sua mãe fala sempre. Mas foi um aprendizado também, mas quem sabe aí, né? De volta a Isso. alguma outra igreja. Cara, quero te agradecer aí pelo... Muito legal. Muito legal, foi muito legal. Não, muito conteúdo mesmo, assim, de valores. Vai ser difícil. Pra cortar vai ser difícil. Vai ser difícil, mas, poxa, muito obrigado mesmo aí pelo, né, separar um tempo. Eu sei que é difícil. Você falou um monte de coisa aqui que você faz e tal. Não, tem muito mais Difícil, coisa, né? Mas é que realmente. Mas obrigado mesmo. Não sei se você quer perguntar mais não, né? Não. Perguntar, mano, só agradecer só mesmo. agradecer. Eu acho que foi muito boa a conversa você aqui, que o chegou bate-papo, aí né? até esse ponto do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal, considere aí, ative o sininho das notificações, encaminhe esse vídeo aí para mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar mais longe, para que esse debate, né, deixa uma mensagem pro Isso David aí. aqui nos Deixa no comentários. comentário o que você acha, o que você pensa. O que você acha sobre política, sobre economia, sobre joguinho, sobre o pessoal que fica jogando em casa. E, cara, muito obrigado aí de verdade. Não, prazer tudo meu falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre um pouco de tudo, esse caminho, porque inspira muita gente, na verdade, né? E dá possibilidades, abre leques, abre soluções, caminhos para que as pessoas possam seguir profissionalmente, né? Gerar negócio e sempre com os valores ali acima das coisas que você faz no seu dia a dia, dos negócios. As coisas inegociáveis, né? Que a gente estava falando aqui. Sim. É muito importante. E muito obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado. Quero ver os cortes. Beleza, então até o próximo vídeo.